Sim, Então temos como, né? temos código. Então, gente, antes de mais nada, vamos dar por aberta a nossa 27ª reunião pública na Câmara de Julgamento da GR Sessões de 2022. Como é de normal, a mesa encaminhou a ata para todos previamente, então vamos dar continuidade. Primeiro item da pauta. O item 2, apresentação e discussão da ata da 26ª reunião pública do dia 30/6/2022. Como eu já comentei, entendo que todos receberão previamente e que todos devem ter lido. A mesa recebeu algum pedido de alteração, inserção ou retirada de algum assunto? Não. Recebeu não? Tem som, Tereza? Não, tá ok o som dela. Para mim está ok. Pra mim, ok também. Tem som, não estou escutando. Ouvido? Agora ouvi. Ok, pra mim, ok. Belezinha? Tá. A mesa recebeu algum pedido de inserção, retirada ou inclusão de algum assunto na ata? Não. Então, em votação. Para mim está ok. Ok pra mim também. Ok também. Dessa forma, a mesa conseguindo que a ata teve em pauta a unanimidade de voto pela sua aprovação. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. É o processo 2022, final 2865. Processo 2022-000-29002865. Trata o processo de alteração 41280, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Transporte Limitado IE, com base no inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297/2007 CG. A empresa pontuada por transportar passageiros excedentes ao número permitido para o veículo, no percurso entre Anápolis e Goianápolis. Ao ser autuado, transportava 12 passageiros acima da capacidade permitida para o veículo. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 406/2022 e a ER recebida em 24 de maio de 2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, datada de 6 de setembro de 2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega em sua defesa. Inicialmente, para o resumo da autuação, entende que as alegações apresentadas para relatar pela autuação não devem prosperar. Entende que a autuação é nula, por inobservância do requisito formal inerente aos seguintes dispositivos do artigo 80 da Resolução 297/2007 CG, na seguinte forma. Abre aspas, o artigo 80, a autuação deve conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 7, assinatura do agente atuante com a sua qualificação. Fecha aspas. Alega a falta de assinatura fiscal e sua qualificação. Quanto ao mérito, informa que, abre aspas, este veículo, que pertencente à empresa autuada, excedeu o limite passageiro na aludida viagem em uma emergência, uma vez que estava prestando socorro para outro veículo da notificada, cujo pneu havia furado. Fecha aspas. Ao final, requer cancelamento da autuação. Em síntese, é o relator. Com esta defesa, o que apresenta os requisitos da sua admissibilidade, entendo vazio desprovido de qualquer fundamentação, pois a autuação 41.280 está assinada na forma legal e o agente fiscal, Leonel Anjo dos Santos, corretamente identificado pelo número do CPF 307.895.004. Uma vez a autuação foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada, via e-mail registrado na GER, devidamente caracterizado na autuação. O autuação foi lavrada no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de acordo os cientes na segunda via. O ato infracional de paternidade e efetivamente comprovado nos autos. Inclusive, a própria empresa admite tal fato em sua defesa, pois alega a prestação de socorro do veículo autuado sem a comprovação dos fatos. Quanto à autuação 41.280, foi lavrada conforme requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando que conta dos autos, e que não existe razão de ordem legal para anular a autuação 41.280, pois ao ser lavrada atender às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto por parte deste relator, a palavra está aberta aos demais membros. Proferir meu voto. A palavra está aberta ao presidente Gilvan Batista para a leitura do seu voto. Processo número 2022, final 2865, autorização 41.280, interessado em primeira classe, transportes limitado.
Trata o processo do auto-infração número 41.280, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Transportes Limitada, com base no inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297/2007 por transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo no trajeto Anápolis-Goianápolis. Quanto dos autos que a empresa foi autuada na Praça Oeste, em Anápolis, Goiás, transportando 12 passageiros excedentes à lotação permitida para o veículo, que é de 40 passageiros. O veículo de placa KQW5A49 está corretamente identificado na notificação número 41.280, inclusive com sua foto, bem como os passageiros. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 406/2022, e a ER recebida em 24/5/2022. Notificada, apresentou sua defesa, que entendo ser tempestiva, em face de que não é possível identificar nos autos o dia exato em que foi recebida pela GR, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 79/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque presente os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A preliminar levantada na defesa de que o auto-infração não foi assinado e o agente fiscal identificado não procede. O auto-infração número 41.280 foi assinado na forma legal e o agente fiscal Ironei dos Santos corretamente identificado com o número do seu CPF 307-689-50104. Uma via deste documento foi encaminhado eletronicamente para a empresa autuada, via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado no auto-infração número 41.280. O auto-infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal do opor ciente à segunda via. Menciona nesse documento os dispositivos da Resolução Normativa número 105/2017-CR, que não se aplica à matéria em exame. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos, e inclusive a própria empresa admite tal fato em sua defesa, pois sem nenhuma comprovação dos fatos, afirma que está prestando socorro a outro veículo da empresa. Acrescenta a isso que a defesa foi encaminhada via e-mail e não obedeceu ao que dispõe a Resolução Normativa número 191/2022, que trata sobre o procedimento para o recebimento e defesa de recursos de processos administrativos de auto-infração, por e-mail, no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Quanto à auto-infração número 41.280, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41.280, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan Batista, a palavra está aberta aos demais membros. Uma vez sem nenhuma manifestação, em votação. Lembrando que o relator votou pela sua manifestação, bem como o membro Gilvan acompanhou a mesma linha pela manutenção do auto-infração. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Estou também com o relator. Dessa forma mesmo, conseguindo que o processo 2022.000.29.00.2865 foi julgado e pela unanimidade dos votos pela sua manutenção. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Gilvan Espírito Santo Batista. O item 4.1. Processo 2022, final 3084. A palavra está aberta ao membro Gilvan Batista para relatar o seu relato e voto. Processo número 2022-3084, final 3084, interessado expressão executada, auto-infração 41.306. Trata o processo do auto-infração número 41.306, lavrado em nome da empresa Expresso São Luís Limitada, com base no inciso 41 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, por utilizar em serviço veículo não registrado na GR. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de passageiros de Rio Verde e o veículo de placa JGVE 9241 está corretamente identificado no auto-infração número 41.306, inclusive com sua foto no relatório de fiscalização.
A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 468, e AE recebida em 3/6/2022. Notificado apresentou o tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Neste documento, em resumo, alega: inicialmente faz um relato da autuação e entende que a autuação foi um ato equivocado da GE. 2. Que a empresa atua por mais de 70 anos no transporte de passageiros, conhecedora das regras, bem como de seus direitos e deveres, jamais rodaria com o veículo da registro cadastrado na GE. 3. Que a peticionante sempre cumpriu com as exigências da agência, em especial quanto à sua documentação do veículo e do motorista. 4. Que toda a sua frota do veículo está apta e habilitada para realizar o transporte de passageiros. 5. Ao final, requer que o auto de infração seja julgado improcedente e determinado o seu arquivamento. Em síntese, é o relatório. Fundamentação. Inicialmente, verifico que a defesa não atende a requisito básico quanto à sua correta representação processual, pois não foi assinada e, desta forma, não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Esta é caracterizada e comprovada nos autos que a empresa utilizou na execução do serviço veículo de placa JVE 9241, que não é registrado em GR. Tal fato é comprovado pela informação prestada pela Coordenação de Cadastro e Licenciamento no despacho número 4040/2022. Em sua defesa, a empresa, em momento algum, questionou de forma objetiva o real motivo da infração e entendo que os argumentos apresentados não dão sustentação legal para anular o auto fração número 41.306. Acrescenta-se a isso que a defesa foi encaminhada via e-mail e não obedeceu ao que dispõe a Resolução Normativa número 191/2022, CR, que trata sobre o procedimento para o recebimento e defesa dos recursos de processos administrativos de autos de infração por e-mail no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Quanto ao auto fração número 41.306, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Posto isso, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto fração número 41.306, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que sua defesa é não conhecida em face de sua incorreta representação processual, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato, eu voto por parte do membro João Batista, a palavra está aberta aos demais membros. O 3084, estou entendendo aqui, está no seu nome, Dalino, que Dalino, tá, você assinou, Giovano, esse 3084? De novo, é o relatório 84. Relatório 84. É porque o Idalino, ele teria que ter feito, o Idalino teria que ter feito o parecer dele como voto, e ele fez como relatório. Isso. Porque no relatório 87, no 87, que está 30, está sendo, não, então tudo bem, então eu vou atualizar aqui, deu... Esse relatório aí ele teria que ser feito como voto. Isso, exatamente. Não, ok, certo, tá certo, seria o voto, certo. A palavra está aberta aos demais membros. Como ninguém está entrando, eu vou ler o meu voto. Eu estou alterando aqui, botar vistas nele, para que ele fique. Ele não deveria ter só relatório de vista. Vamos ver se vai. Aí o correto aí, Dalino, nem vista não é. Ela é para pegar o relatório e passar para os votos. É de voto, desculpe, você está corretíssimo. Vou tirar. Exatamente, não é vista mesmo, não. Eu pega só o voto, mas eu estou tentando trocar aqui e não quer entrar. Não sei porquê, mas eu vou tentar aqui, ver se eu altero na complexidade dele, se eu consigo alterar dentro do texto. Deixa eu ver aqui, vou fechar aqui. Ele não entra, ele não muda. Ele não muda mais, Dalino. Mas tudo bem. Na realidade, eu apresentei.
Aí você faz uma errata, Idaleno. Você pode fazer uma erratazinha, pôr em vez de relatório, você põe como voto. Eu só não consegui mudar o nome dele, tá bom? Tudo bem. Relator. Na realidade, não era relatório, é que eu peguei um e fiz em cima dele. Eu não estou conseguindo. Faz uma errata depois. Eu vou fazer errata, eu vou mandar corrigir. Eu vou fazer uma errata e corrigir. Mas eu vou fazer a leitura dele. Trata-se de processo de auto-6, lavado em nome de defesa, expressão isso, com base em 51 do artigo 12 da Resolução 297/2007, foi utilizar em serviço regional registrado na AGE. A impressão 4 penal da para ser revido, tem placa GPE 924, está corretamente identificado no alteração da 2006. Inclusive com a foto do relatório de fiscalização. A empresa notificada de forma legal, notificação 468, 2022, e a AR recebida aí do C 2022. Notificada pela competença da defesa e faz o parte eventual. As razões de defesa também estão caracterizadas no relatório número 84, 2022. Em síntese, relatório. Inicialmente, verifica a defesa não atende o requisito básico da sua correta apresentação processual, pois não foi assinada e, desta forma, não deve ser reconhecida. Embora a defesa não deve ser reconhecida, por cautela, fácil analisá-la quanto ao meio. Está atualizado com prováveis autos que a empresa chegou um veículo de serviço, veículo de placa GVE 9241, registrado na GE. Tal fato comprovado pela informação verificada através do registro de veículo da coordenação do cadastro de estacionamento da agência de transporte. Anotamos que o veículo não realizou a inspeção regular. Assim, a tipificação órgão verificado não se enquadra como falta de risco, e sim falta de atendimento às normas regulamentares de inspeção regular. Finalmente, entende que a operação está irrado de risco. Quanto à auto-infração, quanto da sua legislatura, não atendeu os requisitos formais de matéria necessária. Assim, considerando que consta no órgão que existe razão de legal para a auto-infração, pois, ao ser gravado, não atendeu as formais legais, dessa forma, voto pela sua habilitação. A palavra está aberta aos demais membros. O que você está dizendo aqui, resumindo, ele não está registrado, então ele, em tese, teria que ser autuado como clandestino. Não, ele está registrado. Ele está registrado? Está registrado. Só que ele não fez as inspeções. É que o Idalino coloca aqui que o veículo está registrado. Se ele for registrado, ele fez a inspeção veicular. Não. Registro só faz uma vez. Agora, a inspeção você faz de acordo com a necessidade. Tem carro que tem que fazer 6 meses, tem carro que tem que fazer anual. Eu quero fazer uma consideração aí. Você só faz o registro uma vez. Depois você só renova o exame médico. Só renova o exame médico. Eu quero fazer uma observação. A própria coordenação de cadastro de licenciamento de veículo, tendo despacho nos autos, informa que o veículo não está registrado na GR. O veículo, para estar registrado na GR, ele precisa atender uma série de requisitos e com prazo determinado. Ele tem que ter a inspeção de segurança veicular, ele tem que ter o RCO, que é o Seguro de Responsabilidade Civil Obrigatória, ele tem que estar registrado no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás. Esses são alguns dos requisitos. Venceu aquele período, ele tem que formalizar um novo veículo, um novo registro, é o que diz a legislação. E a própria coordenação de cadastro e licenciamento, que é o setor competente da GR, para informar se o veículo está regular ou não, o fez informando que o veículo não está registrado na GR. Somente isso que eu queria deixar caracterizado. Eu vou só comentar o seguinte também. Registro você faz uma vez na vida. Você vai no cartão de registro, registra seu nome uma vez só na vida. Ninguém registra duas vezes. O que tem é que eles usam um nome que confunde-se ao registro. Tá? Porque é igual você fazer certificado de registro de veículo automotor no Detran. Você faz registro na vida. Agora o licenciamento é todo ano. Aí, em função disso, não se perde o registro. O registro está lá cadastrado. Inclusive, esse carro, para ele ser vendido, tem que ser dado a baixa na GR. Porque se fosse dessa forma, todo ano ele tinha que apresentar um novo registro e ele está vinculado à GR. Ele não pode nem ser vendido, porque sempre tem a baixa da GR, o carro está impedido de ser transferido de novo, porque tem um registro aqui. Então a GR utiliza mecanismos e nomes que fazem confusão. Ele precisa, para trabalhar regularmente, da inspeção de acordo com o critério de idade do veículo, tem critério de 6 meses, de ano.
precisa estar registrado, mas lá no decreto precisa estar com licenciamento em dia, porque isso é verificado nas inspeções. Lá o registro é uma vez só que se faz. Isso a gente entende, agora a GR utiliza nomes que criam confusão e usa essa barbaridade de falar que não. Vamos lá ver se esse carro pode ser vendido hoje. E não pode ser, porque se não tiver a baixa da GR, não pode ser vendido. Então ele está vinculado à GR, está registrado. Então é a coisa mais simples comigo. Porque se for nessa linha, todo ano o veículo podia estar livre. Inclusive tem empresas aí que está negativado na GR, mesmo os veículos dela nem trabalhando mais, nem fazendo inspeção mais, e ele está vinculado, não pode ser transferido de nome, porque ele está vinculado à GR em função de problemas aí burocráticos e jurídicos. Então, isso aí tem que caracterizar que registro é só o primeiro registro, o resto é relicenciamento, é reinscrição, é outra história, e não registro. Só deixa assim, por isso que eu vim confirmar e deixar o meu voto. A palavra está aberta aos demais membros. Eu gostaria de ouvir o professor Wilson, porque o professor Wilson trabalhou aí, está trabalhando exaustivamente em cima das resoluções, né? Qual que é o ponto de vista do professor aí? Meu entendimento é o seguinte, ele foi, a autuação dele se deu em cima do inciso aí, o 41 do 12, tá? 97. 41. É utilizar veículo não registrado na GR, não é isso? Quer dizer, esse foi a lança de ataque do órgão regulador em relação a uma infração que foi verificada em campo. Então, isso não pode ser desconsiderado. Agora, aqui, quando se diz que no AI não foi registrado, e depois nos relatórios se diz que ele estava registrado, aí fica um ponto de controvérsia que o Gilvan muito bem levantou, aí a questão da diferenciação de uma e de outra. Então, com relação a isso, eu entendo que os argumentos que foram apresentados pelo Idalino traz à tona outras questões que não são especificamente aquelas que está sendo julgada no momento. Mas eu entendo e compreendo que o Idalino tem fundamento na sua colocação, só que ela não tem um nexo causal com aquilo que está sendo discutido aqui. Por esse motivo, eu já antecipo até meu voto e eu acompanharia o relator. Alguém vai fazer comentário ou podemos lançar a votação? Eu só quero lembrar que o próprio artigo 12, antes de entrar em votação, no seu inciso 24, 26, determina exatamente essa penalidade. Não executar em conformidade constitucional. No 26, não cumprir e não fazer cumprir as normas legais, as determinações da AGM, as normas regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais. Ela se enquadraria nesse item, e não em falta de registro, o veículo está registrado. Como ninguém se pronunciou, em votação, nós temos duas linhas, a linha do relator pela manutenção do voto, e este que vos fala apresentou uma corrente contrária, tendo em vista que ele entende que o veículo é registrado, que houve tipificação errônea do voto. Em votação, os demais membros, por favor. Não, tendo em vista aí, eu acho que o Idalino fundamentou até bem ali. Eu acompanho, eu vou na divergência aí. Eu voto de acordo com a divergência, né? No caso, o Idalino. Conforme o professor Wilson já antecipou o seu voto, então, consegui na mesa que o processo veio à baile pela maioria com voto do desempate da coordenação, pela anulação do voto da ação. Próximo item da pauta. 4.2. Processo 2022, final 387. Relator Giovanni Espírito Santo Batista. A palavra está aberta ao membro do Giovanni Batista para a leitura do seu relato e voto. Processo número 2022, final 3087, interessado expressão limitada, auto-infração 41.308, inciso 41 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, que é utilizar o veículo não registrado na GR. A empresa é a mesma do processo anterior, a infração é a mesma do processo anterior. E se os senhores permitirem, eu acho que eu poderia ler só a conclusão, não
Ok. Não é? Pode Porque ser, a inflação é a mas- mesma, Então, a empresa é a mesma, o auto de fração é 41.308, que é utilizar no veículo do tal. Embasado naquilo que eu já tinha externado no outro relatório, que é o mesmo, eu vou proferir o meu voto. Posto isso, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de fração número 41.308, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que a sua defesa é não conhecida, em face de sua incorreta representação processual, eu voto pela sua manutenção. Este é o meu voto, que está em conformidade com o voto anterior. A palavra está aberta aos demais membros. Eu só questiono, Gilvan, uma pergunta. Eu não tinha visto esse processo, até me desculpa, porque eu não tive como ir lá buscar para me consultar essa placa. Mas esse veículo é da mesma similidade do outro veículo, já foi, o problema dele é a falta do relicenciamento da inspeção da mesma forma, ou ele nunca foi registrado na GR? Não, a coordenação aqui da lei fala, tem um despacho dela aí dentro, que ele não está registrado. Tal fato é comprovado quando for prestar a coordenação de cadastro e licenciamento, um despacho 4041. Ela fala que ele não está registrado. É de avaliação. Eu quero saber se ele já teve aqui dentro, se já foi registrado ou se ele não fez a inspeção. Só isso. Isso aí eu não sei, porque eu mandei o Então, processo para lá. Vista o processo para mim. Pronto. Eu peço o visto processo. Eu vou olhar, vou consultar. Próximo item da pauta. Item 6. Apresentação e discussão de processo relatado pelo relator e Dalil Cé Hortêncio. Processo 2022, final 2941. Trata-se de processo, Código de Fração 41.298, tratado em nome da empresa Expressão Luiz, com base no inciso 1 do artigo 38 da Resolução 66 de 2020. C. A empresa autuada por, abre aspas, deixar de prestar no prazo estabelecido as informações solicitadas pela ouvidoria da GR, fecha aspas. Em referência à manutenção da ouvidoria 2022-044277, quanto à reclamação do usuário de suposta negligência do prestador de serviço, notificada através da notificação 444-2022 e 23 de 2 de 2022, a AR, recebido em 3 de 6 de 2022, apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa estão assim caracterizadas e que abaixo apresentamos. Inicialmente, anota-se que, abre aspas, acredita-se que há um equívoco desta agência reguladora, fecha aspas. Posteriormente, apresenta um relato sobre a atuação em que destaca alguns pontos. Inicia informando que, abre aspas, a empresa, peticionante, recebeu recentemente outras notificações do mesmo gênero, mas ao entrar em contato com a agência reguladora, não tem respaldo nenhum. E nem os funcionários do Departamento de Ouvidoria, Juiz, Transporte Operacional conseguem dar informações claras a respeito. Fecha aspas. B. Anota ainda que, abre aspas, o auto-infração trouxe a auto-infração em contato com a agência por meio de seus canais. Não, o ato de fração trouxe informações genéricas, sem fazer referência às informações que a ouvidoria exigiu da peticionante, não atendendo assim ao princípio da publicidade do ato administrativo, trazendo demasiado prejuízo para a apresentação da defesa e consequência a este vídeo. Fecha aspas. Sim, continua informando que, ao entrar em contato com a agência reguladora por meio de seus canais disponíveis, a fim de obter as informações necessárias, houve grande embaraço, pois, embora tenha sido bem atendido, os servidores cordiais e eficazes, estes não detinham conhecimento para esclarecer nem direcionar a peticionante. Tanto é verdade que o representante da notificada foi primeiramente direcionado ao setor de transporte, onde falou com o senhor Rodrigo, posteriormente direcionado ao setor de ouvidoria, ele falou com a senhora Belza e também com a senhora Ana Cássia. E ressalta-se que todos atenderam muito bem a peticionante, mas não foram efetivos em apresentar as informações necessárias, nem o procedimento adequado para buscá-las, solicitando o e-mail e o telefone para os seus esclarecimentos. Porém, até a presente data não foram realizados. Fecha aspas. B. Apontei aqui, abre aspas. O motivo da sanção é supostamente falta de comunicação quando solicitado, mas os próprios canais de acesso notificantes são falhos e não conseguem estreitar a comunicação entre a agência reguladora e a concessionária de serviços públicos ou esta fiscalizada. Fecha aspas. Finalmente, alega que no corpo da defesa, que abre aspas,
Nota-se que não subside motivo que utilizado como supedâneo a autuação lavrada em face da peticionante por força do auto de infração ou impugnado, impondo, por medida de legalidade e justiça, ensejar no acatamento das razões da presente defesa, ao final, julgar do registro do auto de infração improcedente, com a devida baixa e arquivamento, nos termos do artigo 18, parágrafo 2ª Resolução 297/2007-CR. Em síntese, eu relator. Conheço da defesa, foi presente requisito à sua justicidade e entendo vazio desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos justificativos apresentados de forma genérica na defesa e sem conexão com o ato fracional não dão sustentação legal para anular o auto fração 4.298. O ato fracional está realizado no auto, ou seja, a empresa autuada deixou de prestar as informações solicitadas pela ouvidoria da GR em referência à manifestação da ouvidoria 2022-044277, quanto à reclamação do usuário de suposta negligência do prestador de serviço, conforme despacho 68/2022, AGR-GEL 06072. A justificativa apresentada não tem embasamento para a praça e o mesmo seja admitido como razoável. Quanto à fração, foi lavrado conforme os requisitos formais necessários ao ato administrativo. Considerando de conta do auto, que não existe razão de ordem legal para anular a fração 4.298, pois, ao ser lavrada, atendeu às formalidades e a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para constituir. Assim, voto pela sua manutenção. A palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu voto. Interessado em Expressão Luiz Limitada, processo 2022, final 2941, auto de infração 41.298. Inciso 1 do artigo 38 da Resolução Normativa número 166/2020-CR. Trata o processo do auto de infração número 41.298, lavrado em nome da empresa Expressão Luiz Limitada, com base no inciso 1 do artigo 38 da Resolução Normativa número 166/2020-CR, por deixar de prestar no prazo estabelecido as informações solicitadas pela ouvidoria da GR. O referido auto de infração foi lavrado em atendimento a pedido da ouvidoria da GR, consoante despacho número 68/2022, em decorrência de que a empresa Expressão Luiz Limitada não atendeu a solicitação de ouvidoria número 0000-381-749. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 444/2022, e a AR recebida em 3/6/2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 80/2022, em síntese ao relatório. Inicialmente, verifico que a defesa não atende a requisito básico inerente à sua correta representação processual, pois não foi assinado e, desta forma, não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos e justificativas apresentados na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.298. A empresa Expressão Luiz Limitada foi corretamente cientificada da solicitação de ouvidoria número 000-381-749, via e-mail cadastrado no GR, em duas oportunidades, na seguinte forma: e-mail datado de 19/4/2022 e e-mail datado de 10/5/2022. Cópia da solicitação da ouvidoria número 0000381-749 foi encaminhado à empresa Expressão Luiz Limitada em 19/4/2022 e e-mail. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, pois a empresa Expressão Luiz Limitada não atendeu a solicitação de ouvidoria número 000-381-749. Com relação à afirmação na parte final da defesa, inerente ao parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução número 297/2000-CG, não existe obrigação legal de ocupar ciente na segunda via e, ademais, uma via do auto de infração número 41.298 foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração.
Acrescente-se a isso que a defesa foi encaminhada via e-mail e não obedeceu ao que dispõe a Resolução Normativa número 191/2022-CR, que trata sobre o procedimento para o recebimento de defesas e recursos de processos administrativos de autos de infração por e-mail no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Quanto à auto-infração número 41.298, foi levado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração número 41.298, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante de que sua defesa é não conhecida, em decorrência de sua incorreta representação processual, pois não foi assinada na forma estabelecida, voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto membro de Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu queria um esclarecimento, porque eu observei que no relatório não consta o motivo da reclamação do usuário. E consta a citação de um documento onde isso também não consta lá. Então, a única maneira de você saber é você ir lá na manifestação da reclamação junto à ouvidoria, onde aqui sim tem o sujeito dizendo, o usuário, que com constância a empresa altera horário de viagens no itinerário que regularmente ele utiliza. Né? E aí eu fico pensando, por que a ouvidoria não, antes de fazer o seu pronunciamento, pudesse requerer os serviços da fiscalização para comprovar realmente se esse ato ocorre da forma como foi denunciado e com a frequência com que ele diz que isso acontece, tá? Então, é só umas considerações, porque se confiou absolutamente na palavra do usuário. Não estou dizendo que ele não tenha tido razão, mas a AGR tem um instrumento chamado fiscalização que poderia apurar isso daí. E isso não foi mencionado nos autos, não foi mencionado no processo. Só essa consideração que eu faço. Mas provavelmente ele deve ter comunicado lá para a fiscalização, viu? A ouvidoria, creio que ela procura lá para a concessionária lá, né, e manda lá para a fiscalização. Eu, como relator, vou dizer para você o seguinte, eu acho que é procedimento administrativo interno dos órgãos da ouvidoria, transporte. Mas o que o processo bate fundo não é na reclamação, se a reclamação procede, se a reclamação não procede. Não. O auto-infração é porque a concessionária não respondeu à determinação da GR. É outra história. Então, nós não estamos entrando no fato da ouvidoria, da reclamação, se procede, se não procede. O que nós estamos fazendo é porque a ouvidoria determinou a concessionária e esta nem respondeu. Esse que é o grande problema. É outro fato. É um fato subsidiariamente à reclamação. A questão se procede o processo, realmente eu acredito que internamente a ouvidoria, junto com o transporte, deve entrar em contato e buscar realmente a veracidade dos fatos e, se assim ocorrer, fazer outras autuações. Realmente, a questão central aí é porque ela não atendeu a determinação da GR para prestar as informações. Eu, no meu ponto de vista, eu acho muito pesado, por algo administrativo, uma informação, você aplicar uma penalidade que é, do meu ponto de vista, é muito pesada, de multa, né? Você me informa, se me informar, eu vou te aplicar. E nem sei se ela é razoável, proporcional. Qual é o valor dessa, professor? Você sabe o valor da... A questão que eu estou levantando é uma questão de saneamento do processo. É uma fase de saneamento. É na fase de saneamento que você confirma ou não essa informação que foi feita para a GR. Porque senão a GR vai acabar cometendo um erro em cima de um outro erro. Né? E se houvesse, suponhamos, uma hipótese de que a própria fiscalização diz, olha, isso não existe, tá? Isso não é verdadeiro, acontece esporadicamente e tal. Como é que ficaria a questão?
Mas Então, não é esse é uma questão, como colocou o Idalino, é uma questão administrativa interna, mas que cabe na fase de saneamento dos autos. Entendeu? Isso não é o caso. Se ele mentiu, se o usuário mentiu, não é o caso. O fato é que a ouvidoria determinou a concessionária a prestar informações que ela não prestou. Ela podia muito bem fazer só o seguinte, essa informação do usuário... É mentirosa. E nós não pagamos atrás. Pronto, não ia ser autuado por falta de não cumprimento. Poderia Exatamente. Então, eu estou levantando essa... Se ele tivesse prestado a informação, de qualquer forma, ele não teria sido autuado. O motivo central aí é que ele não atendeu a determinação da GR para prestar uma informação. Ele poderia ter prestado a informação e não seria autuado. Isso. Simplesmente bastava só responder inverídica a informação do usuário. Bastava isso. Ele não o fez. Nós não estamos discutindo se tem veracidade, se é falso, se não é falso, se a falha ocorreu ou não. Isso é um papel da gerência de transporte. O que nós estamos discutindo é o seguinte: ele respondeu ou não respondeu? Não, só isso. Ele poderia falar que era caluniosa, sem problema algum. O próprio e-mail falando, a informação do usuário é caluniosa, ele não seria autuado. Simplesmente isso. Esclarecido o cerne da autuação do processo ou precisa de mais algum esclarecimento? Para mim está ok, perfeito, é isso. Então, em votação. Não, eu acompanho o voto do relator. Eu vou acompanhar o voto do relator, mas com essa ressalva que eu acabei de colocar na questão dessa falha do saneamento dos autos. A GR não pode, na minha modesta opinião, trabalhar dessa forma. Ela tem que verificar a veracidade dos fatos e não simplesmente em função de um fato que lhe foi relatado por uma parte que se sentiu ofendida, simplesmente multar alguém. Ela não pode fazer isso. Ela tem que esclarecer se esse ato foi realmente verdadeiro, se ele é procedente. E nós temos um instrumento para isso. Nós temos uma estrutura administrativa para isso. Entendeu? Então, eu voto acompanhando o relator, mas com essa ressalva. Eu só quero lembrar para vocês que esse fato que o senhor levantou não ocorreu no processo. Não ocorreu. Esse fato não ocorreu. Isso aí é uma questão administrativa que pode até ter sido saneada, mas não neste processo. Seria em outro procedimento administrativo. Idalino, ainda tem outra coisa, Idalino. Como ela poderia verificar uma infração que já tinha sido cometida no passado? Era simplesmente a empresa falar, o fato não ocorreu e responder. Acabou, não tinha auto. Então, ele não está sendo autuado porque ele atrasou ou não atrasou saídas. Ele está sendo autuado porque ele não respondeu. É só isso. Quero deixar bem claro que a posição de saneamento nesse processo ela não teria condição de ser feita do jeito que o senhor deseja, porque isso é outro procedimento. É um procedimento interno que a ouvidoria encaminha para a gerência de transporte e a gerência de transporte vai confirmar se a partir daquele momento que ela é daquela fiscalização, se esse fato ocorre. Só isso. Só isso, mais nada. Mas, de qualquer forma, a mesa, por favor, conseguindo que o processo foi em julgamento e pela unanimidade dos votos, pela sua manutenção. Algum outro ponto, minha querida secretária? Não, encerramento agora. Então, vamos lembrar que nós temos mais uma reunião dentro do nosso expediente de montagem da Câmara, que será no dia 14, porque o nosso prazo de montagem dessa Câmara vence no dia 15. Então, nós vamos trazer a última reunião e vamos aguardar o que o nosso conselheiro presidente, junto com o Conselho de Regulação, venha determinar através de atos futuros. Será que não seria de bom alvitre aí provocar lá, só alertar, é a última? Já pedi a secretária para fazer esse procedimento. Ok. Está informando sobre isso, inclusive com o documento oriundo do Conselho de Gestão, mas a gente já solicitou isso também. E eu quero lembrar quem deve assinar a lista de presença no 175, bem como a ata aprovada dessa sessão. E como amanhã todos ficarão em casa, temos um grande final de semana e que retornamos na próxima segunda-feira. Essa aí foi uma excelente notícia. Semana a todos, com muita paz, com muita saúde. Desejo mesmo a todos.